Vou projetar Isabelle, a tela. estou vendo que você está começando. Vamos tentar projetar, mas antes eu quero registrar aqui essa nossa homenagem ao Maik, tá? Antes de começar a aula, que deixa saudade e um desafio muito grande de produção de conhecimento na FAO, que ele deixa aberto agora. Por favor, tenta projetar. Vocês estão vendo? Estamos vendo, mas não ouvindo. Agora acho que está. Sim. Está sem som. Está sem som. Na verdade, ele até tá, sabe, mas bem baixinho. Agora começou o som. Meio baixo. Se a Isabelle conseguir aumentar. Agora sim. Avança um pouco, Isabelle. Tá bom? Tá. Bom, pode parar, Isabelle. Eu vou pedir depois que você compartilhe, está muito cortado, né? Eu vou pedir que você compartilhe, mande a peça para os alunos, que eles possam ver depois. Mas esses são os irmãos Fratelli, e eles têm uma participação especial na aula de hoje, um pouco mais à frente, né? A aula de hoje, como eu estava dizendo antes, ela é um link ela vai retomar rapidamente algumas coisas que a gente já viu na última aula, né, e ela faz uma passagem para as próximas aulas também. Então, ela tem isso. Outra coisa é que na última aula eu comecei a falar novamente de um novo mundo. Como a gente começou a disciplina falando de um novo mundo, e naquele caso a descoberta de um ecúmeno que antes não, ampliado, que antes não se conhecia, né? Terras que se discutiam se existiam ou não, e agora concretamente podem ser descritas e cartografadas, né? Esse novo mundo dos que começa a partir do 18, meados do 18, meados do 19, como a gente queira pensar isso, ele está posto numa outra chave, mas eu estou chamando novamente o novo mundo. E hoje a gente vai ver as consequências desse desenvolvimento. Só que, por novo mundo, eu não estou querendo dizer que por ser novo é bom, ser novo é melhor do que o antigo, né? Eu acho que cada tempo tem suas agruras, seus avanços, as persistências negativas, e ele inventa as próprias persistências nesse processo complexo, né? Então, eu nunca estou vendo um tempo como um avanço em relação ao outro, embora o tempo se veja assim, particularmente quando as pessoas se sentem num novo tempo, elas começam a demarcar
o que difere de tempos que passaram, né? Criando quase que um mito de origem, né? Então, a aula de hoje ela vai ser sobre isso. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela. E eu vou estar trabalhando com... Cadê o compartilhar? Deixa eu ver se é essa. Deu certo. Estão vendo? Sim. Já tá aparecendo para vocês? Tá. Esta senhora aqui, esta única senhora nesse conjunto enorme de senhores que está posto aqui, né? Este aqui talvez vocês reconheçam. Ele não está com a língua para fora, mas é bem conhecido, né? E este é um grupo, é uma conferência em 1927. Essas conferências eram feitas, essa é a quinta conferência dos maiores cientistas do mundo, né? E essa senhora aqui é Marie Curie, né? Famosa, Marie Curie até tem filme sobre ela agora, o Einstein, e não dá nem para nomear todos esses personagens mudaram o mundo, num certo sentido. Mudaram o conceito de como o mundo é, a física, a química, uma série de elementos fundamentais, totalmente novos, surgem, cujos efeitos vão atingir o nosso cotidiano longamente a partir daí, né? Alguns ainda nem estão, agora estão discutindo internet quântica, né? Mas a teoria quântica começa aí, com essas personagens. Um pouquinho antes e vai se formando, né? E essa frase que está aqui, um lance de dados nunca irá abolir o acaso, nem o mistério, é um trecho de um filme do Man Ray, que aparece a mão de um manequim jogando um dado, né? E ele joga o dado e eles estão jogando o dado para decidir para onde eles vão. Eles saem em viagem pela França até uma vila modernista, que eu vou mostrar aqui mais para frente a vila. Não um filme, porque a gente não tem tempo para isso, né? Mas ele fala, um lance de dados nunca irá abolir o acaso, nem o mistério. Né? E vai ter um outro trecho do filme. Tem um artigo meu em que eu discuto a paisagem, desde a Renascença até o moderno, problematizando se essa paisagem continua no moderno, se essa ideia de paisagem continua no moderno. Eu termino com esse filme. Depois, se eu não coloquei disponível lá no site, vocês me lembrem, eu coloco para vocês. Né? Aqui, mas é claro, essa coisa, um lance de dados não irá abolir o acaso, ele está diante de uma influência, dito como ele faz, com os manequins, com a ida, com mais uma série de elementos fantasmagóricos que aparecem no filme, da modernidade, uma série de coisas, ele está fazendo uma referência ao surrealismo, né? Ou uma influência do surrealismo, né? Nesse caso, que não tem a ver com isso propriamente, mas é um outro conjunto de senhores, com uma senhora sentada também, né? Onde aqui esses 4 senhores que estão aqui são aqueles que estavam no vídeo que a gente viu, representando sua cena, são os irmãos Fratelli. Na verdade, esses dois aqui são os irmãos Fratelli, eles vão ter uma participação especial na aula de hoje, problemática. Finalmente, essas outras 2 pessoas que estão aqui, isso é um manequim desenhado pelo Leger, se não me falha a memória, todos foram, a peça foram desenhados, se não me engano, pelo Leger, né? E é um outro momento da aula de hoje. Então, nós oscilamos entre a ciência,
né, o lazer, o divertimento nesse mundo moderno, a ciência nesse mundo moderno e as representações artísticas nesse mundo moderno, que é do que eu vou tratar mais hoje. Mas há muitas outras esferas dessa modernidade, como algumas eu vou rapidamente mencionar, com toda a questão do nacionalismo, vem atravessando desde a segunda metade do século XIX e que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial de uma forma bastante trágica. Depois nós vamos atravessar esse momento da Guerra Mundial e vamos caminhar para a Grande Depressão, de onde vai emergir uma aula futura, ou um outro novo mundo, depois com o final da Segunda Guerra Mundial. Então, esse período que a gente está entrando aqui é um período de muita agitação política, muita crise econômica, muita disputa ideológica e muita inquietação espiritual e de sensibilidade, inclusive artística. Né? As pessoas sentem-se, de fato, num novo mundo. E o Brasil tem que se colocar nesse diálogo. Vamos lembrar que ele esteve na exposição de 89, lá na França, né? E o Brasil tenta se colocar como esse país tropical, escravista, só que a partir de agora, nesse período que a gente está trabalhando, como uma república, proclamou a abolição, mas cheia de problemas, e com uma economia agrária, que é uma economia de exportação, que faz toda a riqueza, ainda que você esteja produzindo industrialização, incipiente, uma série de coisas assim. Então, porém, eu queria ver nesse momento, que vai da metade do século XIX, ou do final do século XIX, como a gente está hoje, como a gente viu já na aula passada, essa aula é uma continuidade, e a formação das nossas questões. Que questões essas que até hoje nos atingem e que continuamos a reinterpretar de outros modos, mas muito influenciado pelo impulso dado nesses momentos. Né? Então, eu havia mostrado na aula anterior que nós havíamos focado nessa sociedade industrial, na origem do capitalismo, na indústria, na urbanização, na separação muito profunda entre a propriedade dos meios de produção e os processos propriamente de produção, uma série de questões, a emergência de uma sociedade que chamamos de burguesa no século XIX, muito forte, com persistência de valores da aristocracia, enfim, uma série de questões em que a gente tem que passar, eu havia anunciado para vocês, desse tipo de representação para esse tipo de representação. Né? Isso aqui é um quadro do Paul Klee, que é um jardim. Então, a gente pode imaginar o que mudou para que se represente agora um jardim dessa forma. E a gente vai ficar, obviamente, não vem até aqui, nós estamos nos movendo em torno desse momento aqui, olha, entre a década, o final da década de 1890, mas principalmente as 3 primeiras décadas do século XX. Né? Há muitas... por quê? Porque no Brasil isso corresponde à passagem do Império para a Primeira República, aquela república inicialmente de espada, e depois a República do Café, né, os vários nomes que se deem a essa Primeira República, que é um período que termina, para todos os efeitos, com a crise de 29, na historiografia, não é que ele termina, mas ele tem uma ruptura, um outro processo de mudança, mas a gente não vai ver a partir daí, quando a gente voltar nas próximas aulas, na próxima aula nem tanto, mas depois a gente vai voltar depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, enfim, é um período já que nos atinge muito de perto. Tá? Eu havia mostrado as modificações de Paris, eu havia mostrado tematicamente uma série de modificações, eu só trouxe algumas para lembrar, essa cidade que emerge eletrificada, com a vida nas ruas e tal. Gostei também das contradições dessa cidade, suas periferias, né? E essa questão social que emerge de uma forma muito problemática, inclusive com conflitos muito grandes. Os conflitos não estão só entre os extremos, né?
cada uma desses extremos, ele é multifacetado em vários setores de conflito, nas disputas pelo poder nessa sociedade, mas geralmente admirando quase sempre o progresso. O progresso se torna um dos grandes temas, e o próprio Marx, né, quando ele faz a crítica no Manifesto Comunista, em outros momentos, da sociedade capitalista e burguesa, ele admira profundamente essa genialidade burguesa de produzir a invenção dos novos meios de produção. Está lá, se alguém quiser ler, pode ver. Né? Então, há um encanto que vai se difundindo pela sociedade com as novas tecnologias, com a ciência, com as técnicas aplicadas à produção, a um mundo totalmente conectado, a um mundo que começa a colocar a sua questão não tanto mais numa compreensão de mundo que precisa de uma explicação sobrenatural, mas toda ela, seja da física, seja da sociedade, seja do próprio indivíduo, começam a se colocar, volto a dizer, não é a religião que desaparece do cotidiano, mas ela é posta num lugar de subjetividade, e, portanto, não raro de ignorância. E o que não pode ser comprovado passa, pelos meios da ciência, passa a ser posto sob suspeita, gerando toda uma nova cultura. Inclusive, nessa cultura que emerge burguesa, o indivíduo como centro, o indivíduo com as suas vontades como centro das suas questões. Tanto que os modernos, já depois, aí, passado do século XIX, vão dizer em determinado momento, eu não trouxe ação, mas eles vão dizer, né, que você deve seguir o seu desejo, né? Não de uma forma como nos anos 60, isso vai voltar à pauta, mas esse indivíduo que é sujeito, por suposição, do seu destino, que pode escolher suas formas de satisfação na sociedade e de progressão na sociedade, é uma dessas características que emerge nesse momento, né? A gente viu também essa celebração da técnica, a profunda desigualdade em que isso está, tudo está na aula passada, né, essas questões que eu estou, essas imagens já foram mostradas para vocês, o arrojo que é, de fato, essa técnica transformando todo o ambiente, transformando a percepção desse ambiente, transformando o cotidiano. Aqui é só um momento de celebração, mas a gente tem que lembrar que o navio a vapor, a estrada de ferro, o telégrafo, logo o telégrafo sem fio, os novos meios de combustível, de produção de energia, seja a vapor, depois através do petróleo, colocando um novo problema no mundo, os automóveis, e logo aqui nessa passagem do século, o avião, né? São imagens quase futuristas, né? Que permitem, por exemplo, ai, meu Deus, de vez em quando dá esses brancos. Ele escreveu aquele livro, Viagem à Lua, volta... Júlio Verne. O Júlio Verne, obrigado. Né, escrever, e logo no começo aí do século, o cinema, que também é uma outra invenção importante, a fotografia já era uma grande revolução perceptível, o cinema surge como um divertimento de massas, né? E aos poucos ele vai ganhando como um divertimento de toda essa sociedade, vai se tornando um mercado mesmo, né? E ele não é produzido individualmente, não é como um artista que senta no seu quadro, no seu ateliê e pinta, esse artista que representa esse novo indivíduo profundamente criativo, não é como um artista também renascentista que podia pintar no seu ateliê. Hoje um artista como Courbet, né, que pode, protestando com ser excluído de uma exposição, pode montar a exposição dele e atrair mais gente para a exposição dele. Esse ato do artista, essa autenticidade do artista, típica desse momento de formação da burguesia e da arte moderna, ela ainda não tem a expressão moderna, mas ela tem alguns desses elementos que vão dar na arte moderna, vão fazer que esse artista, de repente, em busca dessa autenticidade extrema, vá para o Tahiti pintar, rompa uma série de paradigmas, né?
E isso passa a ser um valor na arte, né? Então, essas imagens, elas estão representando muito mais do que só o acontecimento. E aqui está essa passagem, né, já falei um pouquinho disso, que vai levando a toda uma nova investigação da representação do mundo, e inclusive com um lugar muito sério para, não só para a representação do que se vê, mas da representação de como você sente o que você vê. E o que você vê, o que é? Esse indivíduo em crise, num mundo em rápida mudança, que precisa encontrar suas formas de expressão nova, nesse mundo que é movido por essa tecnologia toda, por essa grande cidade, uma separação crescente da natureza, em que os antigos valores são constantemente postos em xeque, não é? E chegamos ao moderno. Eu antecipei aqui um salto, porque agora eu entro propriamente no conteúdo da aula de hoje, mas eu quis só recuperar isso, há todo um percurso que vem com os fauvistas, que vem com os simbolistas aqui do final do século, depois com os fauvistas, com os cubistas, com os futuristas, com aquele negócio eletrificado deles, mas já mostrei que essa eletrificação, ela tem sua origem em um ambiente social muito mais amplo, né? Mas que vai gerando agora todo um novo valor estético e um valor de confronto. O valor de confronto passa a fazer parte da autenticidade do artista, até o ponto que o Marcel Duchamp, assinado aqui por Muti, ele resolve o problema, né? O artista é tão autônomo que a própria arte deixa de fazer sentido. Eu brinco com as pessoas que a arte moderna tem três correntes, né? Isso de uma forma didática, três vertentes principais. Uma em que o artista olha-se no espelho de manhã, e esse espelho é essa representação que, com a semelhança do real, que vem desde a Renascença. Por trás dele tem uma janela, aparecendo uma paisagem, o artista olha de manhã, não se reconhece nessa imagem, ela não expressa o que ele é, e ele, num ato de fúria, de insatisfação, ele mexe com a mão e essa imagem se borra inteira, dando a expressão do que ele está sentindo. Um outro artista, não contente com essa imagem, chega diante dessa mesma imagem e ele começa a fragmentá-la com pequenas marteladas nesse espelho, e esse espelho não se decompõe, ele vai formando uma imagem como um caleidoscópio, que a imagem, então, perde a sua forma, por exemplo, como no cubismo, como no futurismo. Ela passa a mostrar vários momentos, né, e depois o desafio vai ser recolocar tudo isso em ordem. Eu chego lá. Chega um outro artista que olha para essa imagem e chega e fala, tudo isso é uma convenção, não faz o menor sentido, e põe um pano preto sobre o espelho e fala, isto é arte. É mais ou menos o que fez o Marcel Duchamp nessa exposição, em que ele pega um mictório desses de banheiro masculino, inverte a posição dele e expõe, manda para a exposição, e é aceito, talvez o mais interessante é isso, e é aceito com o nome sugestivo de A Fonte, né? A questão do nome, a pintura também vinha tendo um sentido muito novo, né? Porque a pintura ela passa a ser um discurso também. As artes plásticas aqui não é nem uma pintura, a questão do nome, por exemplo, isto é um cachimbo, é um outro quadro conhecido, clássico. A questão do nome passa em confronto com o que se representa, passa a ser parte da exploração de significados dessa arte. Mas aqui, o que ele faz? Ele rompe. Brutalmente, ele fala, isso é arte porque eu disse que é, porque o artista disse que é. Mas ainda dentro dessa verve Dada, né, que atravessa aí o período da Primeira Guerra Mundial. É bom a gente lembrar que enquanto os sons das bombas pipocavam e dos canhões pipocavam, os dadaístas se reuniam nos cabarés, fazendo grandes manifestações artísticas, de dança espontânea, de poesia espontânea, tudo que depois o surrealismo vai dar uma outra forma, né? Mas nesse trabalho, que eu acho um grande ícone da arte moderna, a fonte, penso eu, né, ela acaba colocando um problema
para a pessoa que vai contemplar essa arte moderna. O Dada, ele não está muito interessado em respeitar, ele quer uma ruptura muito grande, né? Não só a arte não existe, como a arte ela tem uma função de ruptura muito grande, o que é compreensível nesse mundo desorganizado, diante de uma guerra mundial, diante de tantas invenções, diante de tantas esperanças frustradas, né? E, ao mesmo tempo, da afirmação dessa modernidade tão severa, né? O que significa você colocar, sempre fico pensando, o que significa você colocar um mictório cuja função é você urinar e ele levar esse esgoto embora, passa a virar esgoto, refúgio, e você chama de a fonte. Não deve ser uma experiência muito agradável com essa fonte para quem se coloca diante da fonte. Então, tem toda uma densidade atrás dessa nova arte, dessa arte moderna, e ela é muito pouco homogênea, né? A gente tem desde essa desconstrução de significados, né, dessa ruptura com essa arte antiga, até uma busca de novas imagens, como essa daqui que eu falei, do expressionismo, até processos mais construtivos da arte, essas formas mais expressivas, ou até esse diálogo com uma arte mais própria de consumo, com o surrealismo, enfim, ela tem infinitas vertentes, essa arte moderna, que vocês conhecem, provavelmente, se não conhecem, vão estudar em várias disciplinas, eu não tenho tempo aqui para explorar, que é uma construção muito sofisticada, na verdade, né? E que na arquitetura também está tendo suas mudanças, né? Aquela arquitetura clássica, essa arquitetura de ferro que eu mostrei já das grandes exposições, ela vai levando a uma mudança, como, por exemplo, na famosa fábrica do Behrens, né? Em que você tem os elementos do clássico aqui, né? Mas você tem uma total perda da ornamentação tal como ela era. Coisas que ou como esse projeto dessas fachadas de vidro aqui da fábrica, né? Você vê, ela tem um pórtico de entrada, mas a gente vai mais longe, a gente vem nesse projeto do Rietveld, por exemplo, onde as artes plásticas e a forma da arquitetura estão programática esse encontro, é programático esse encontro, né? Isso aqui, esse projeto do Gropius, antes da Bauhaus, eu quero dizer, antes do projeto da Bauhaus, né? Então, tem toda uma série de transformações na arquitetura que vai atravessando esse mesmo período também. Todas essas questões nas artes, na arquitetura, seja caminhando para uma negação extrema, seja caminhando para uma afirmação da técnica e do progresso, elas estão dentro de uma postura programática diante dessa época em convulsão, né? Porque não são só as crises econômicas, agora há todo um processo de novo colonialismo, dentro de um mundo que está muito conectado, está com muitas trocas, né? E que está imerso na guerra, né? São fotos da Primeira Guerra Mundial, né? O que a gente vê que é uma guerra diferente das que aconteceram no passado. Por quê? Porque é uma guerra mediada por máquinas de destruição. Isso aqui é uma máquina inventada, isso aqui tem nome, tem patente, tem indústria, não é? A mesma coisa, eu já havia mostrado um navio, a tecnologia, como que isso aqui está distante de coisas que a gente viu até então na disciplina, até descontada, a última aula, praticamente, é como que a gente justifica chamar de um novo mundo. Né? Informações circulando pelo mundo rapidamente. Vamos lembrar que ainda no Império, o Brasil inaugura um cabo de telégrafo que atravessa o Atlântico, um cabo submarino, né? E o Rondon logo vai sair pondo cabos de telégrafo pelo país inteiro, né? Então, a gente está diante, agora, também de máquinas de morte, de máquinas de destruição terrível, né? Que isso aqui não deve ser visto, e aqui é o resultado dessa tecnologia, do poder desses países, quando eles entram em conflito entre si, porque eles aplicam isso nas novas colônias, para a conquista das novas colônias, com muitas
questões. Mas agora, entre eles, o palco de guerra começa a se tornar global. No final da Primeira Guerra Mundial, submarinos alemães torpedeiam, os alemães criam um bloqueio aos países da Europa, os quais o Brasil vendia café, e eles torpedeiam, o Brasil se declara neutro, e eles não querem saber, está vendendo café, não para de vender café na guerra, eles torpedeiam esses navios brasileiros, e o Brasil acaba tendo que entrar na guerra, muito dividido. Os Estados Unidos, a mesma coisa, ou seja, até a América, no final, entra na guerra, né? É nesse contexto que o presidente americano vai propor a Liga das Nações, né, da qual o Brasil entra, porque entrou na guerra, é a única nação latino-americana a entrar na guerra. E os Estados Unidos entram numa política de internacionalização depois, né, que eles não acabam não tendo assento na Liga, mas vocês percebam o arranjo global que está se fazendo. Um dos problemas da Liga, são vários os problemas para fazer mediações entre as trocas econômicas e tal, mas são problemas também de evitar que conflitos como esse voltem a acontecer. E vocês sabem que não dá resultado, né? A Alemanha, que eu havia falado já para vocês, como o Japão e os Estados Unidos, são essas novas potências industriais, já em ponto de rivalizar, por exemplo, com a Inglaterra, né? E, portanto, a gente está diante de de um novo mundo, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Mas um novo mundo que tem uma face trágica que ela não pode mais ficar oculta das pessoas. Daí porque a gente vai entender que essas discussões de mundo, que procuram ter na arte também a sua expressão, mas que não estão só na arte, elas levam a situações extremas ou a problemas de como construir nesse novo mundo. Aqui, como construir, eu não estou me referindo especificamente à arquitetura, mas de como construir a sociedade nesse novo mundo, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, que termina também com a Revolução Russa, é bom lembrar, é uma outra grande modificação na ordem conhecida, é uma coisa inédita na história do mundo, o modo como a Revolução Russa, sem entrar no mérito, né? E é interessante que, mesmo com a Alemanha derrotada, ela vai levar a uma segunda guerra, a partir da emergência do nacionalsocialismo, uma nova tragédia, né, global, e a União Soviética entrando com uma revolução popular, no sentido em que no século XIX isso se coloca, um governo popular, vai levar a uma ditadura do Stalin, por exemplo, que vai perseguir à morte também os seus oponentes, né, mandando para campos de concentração também os seus oponentes, inclusive os judeus, né. Só que, com a Segunda Guerra Mundial, antecipando um pouco a questão, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha está destruída, Japão está destruído, Itália, os países que formavam esse eixo contra os outros que se denominam aliados, o Brasil inclusive, tomam conta, e há conferências internacionais, duas mais importantes, nas quais Stalin, Roosevelt, e depois que o Roosevelt morre, de novo esqueci o nome, e o Churchill sentam-se para decidir como o mundo vai ser todo o mundo vai ser decidido. Não só a Europa, o mundo inteiro vai ser decidido. E essa é uma história para a gente ver daqui a pouco, mas ela não começa na hora que ela acontece. Então, um dos problemas de encontrar uma das formas de voltar para encontrar a solução é encontrar para esse sentido construtivo da arte, né? E aqui, por exemplo, a exposição de artes decorativas, onde aqui é o trabalho do Le Corbusier, né, a multidão que vai visitar artes colaborativas, nenhum país da América Latina participa dessa exposição, mas aqui está o Jardim da Habitação Moderna, projetado pelo Mallet Stevens. O Mallet Stevens é um arquiteto muito interessante, que pouco aparece na história da arquitetura, aparece muito rápido, muito de moda. Mas aqui ele faz o seu paisagismo, que é um jardim eletrônico, né? Esse jardim aqui, onde a natureza praticamente não tem lugar. Um jardim elétrico de esculturas de ferro,
é um projeto muito interessante, em algum momento vocês poderão ver, né? Então, é nesse contexto, claro que eu tenho muito pouco tempo e eu tenho ainda que falar de Brasil para vocês hoje, eu tenho que colocar como o Brasil se insere nesse novo quadro, né? E vou pela dimensão da arte, em especial hoje. Aqui está um conjunto que passou a ser chamado os Seis, né? Esses modernistas que estão se reunindo em Paris, de todo lugar, por exemplo, Picasso, Picabia não é europeu, Picasso vem da Espanha, e assim por diante, né? A Paris se torna um centro de confluência e eles começam a se reunir pelas periferias de Paris, à moda do que já acontecia desde o século XIX, da boemia do século XIX, que é uma coisa muito diferente do que a gente tem hoje, né? E todo um arranjo do artista à margem da sociedade, porque eles estão à margem das instituições de arte, mas eles começam já, a essas alturas, já se começam a constituir as instituições de arte na qual essas exposições vão tendo acolhida desses artistas que estão em ruptura com a academia. E, a partir daí, o ensino acadêmico é visto com um enorme preconceito, né? Para ter uma ideia, eu não pude, de quanto muda essa sensibilidade artística nesse período, eu vou colocar também a música, eu acho que a música ajuda muito a entender. Uma música do início do século XIX, vou colocar só um pouquinho, a gente não tem tempo para aprofundar. Essa música tem uma poesia linda, né? É um lied do Schubert, é uma canção do Schubert, que ele faz em cima de uma poesia do Goethe. Nossa, isso é tão bonito, né? Mas vamos lá. Começo do século XIX. A letra está dizendo que a pessoa, na sua paixão, ele se apaixona por uma pessoa que ele tem que deixar ser livre, e ela é como um rio, que horas extravasa, arrastando tudo, essa pessoa, ora ela vai fertilizando as coisas, e no fim ele tem que deixar ela ser livre, ele não pode tê-la, né? É uma paixão, um poema do Goethe para uma pessoa que de fato existia. Mas esse sentimento humano que se expressa na natureza, agora vai se expressar na máquina, né? Mas nesse momento ainda, como no século XIX, na natureza. Estão ouvindo? Ela está cantando esse sentimento que eu expressei para vocês. Então, eu normalmente, numa aula maior, eu toco essa música inteira, eu leio a tradução dela e frequentemente fico com a voz embargada enquanto leio, é emocionante, é uma das músicas mais bonitas que eu conheço. E a gente vai passar por uma sensibilidade, essa daqui é do final da década de 40, mas é uma música feita por John Cage dedicada ao Marcel Duchamp, aquele, fica muito chato se disser aquele do está sendo gravado, não posso dizer aquele do Pinico, tem que falar alguma coisa mais interessante do que isso, mas é o Marcel Duchamp, e o John Cage é outra pessoa importantíssima na história, não só da música, mas o que eu quero é que vocês compreendam o quanto mudou a sensibilidade contemporânea diante desse mundo industrializado, urbanizado, de consumo, de coisas de massa. Eu vou adiantar só para vocês, só um pouquinho. Estão ouvindo? Ela é baixinha nesse momento mesmo. Quero achar um outro momento. Isso aqui há 5 minutos que começou a música. Há uma outra música muito interessante
talvez se eu lembrar, eu trago daqui a 2 aulas, daqui a 15 dias, uma música extraordinária, acho que chama 4 minutos, alguma coisa assim, né? Uma outra apresentação do mesmo autor. Ele tem músicas mais agitadas do que essa, mas o que interessa é vocês entenderem como que mudou a sensibilidade, e como que esse vazio que o Marcel Duchamp deixa, porque ele inclusive se retira da arte, o seu ato, estou eu dizendo, artístico mais importante, talvez, né, mudou muito essas coisas. Então, aqui são um grupo de artistas, e eles estão convivendo, eles convivem nos ateliês, eles convivem nos cabarés, noite afora, bebendo, a ideia do Toulouse-Lautrec, né, ela vai atravessando tudo isso, né, e lá eles se encontram, vão discutindo, e aqui tem um conjunto de músicos, temos uma mulher também aqui, mas desse conjunto, que não são só músicos, esse grupo dos 6, o Jean Cocteau, que vai escrever algumas peças, e o Darius Milhaud, ou como se pronuncia melhor o nome dele, Poulenc também, são artistas que vão se encontrando todos em Paris, né? O que é muito interessante, eles vão se tornar muito amigos dos modernistas brasileiros, como a gente vai ver mais para frente um pouquinho, né? Esse grupo dos 6, né, músicos, é assim, olha, foi um grupo de 6 compositores franceses da primeira metade do século XX, estabelecidos em Montparnasse, onde todos os artistas têm seu ateliê, onde todos os artistas, a boemia de Paris, o laboratório estético, mas também cultural, e de muitas discussões sobre a sociedade de Paris nesse momento. Na França, os principais inspiradores do grupo foram Éric Satie e Jean Cocteau. Jean Cocteau. Aqui nesse negócio, um deles está presente como o Jean Cocteau está aqui, está presente pelo desenho, né? Éric Satie também é um músico extraordinário, né? As suas músicas representavam uma reação ao wagnerismo, aquele Wagner que Dom Pedro gostava tanto e que abre a exposição de Filadélfia com o presidente, que eu mostrei, o presidente americano e o imperador do Brasil abrem juntos a exposição com a música do Wagner, né? E o impressionismo já era, né? E a designação estabelecia com outros grupos, né? No caso, o grupo de São Petersburgo, que era um local também que estava acontecendo, como a gente viu, Tolstói, já vinha do século XIX, o Dostoiévski, e esses músicos, Rimsky-Korsakov, há um conjunto enorme de ebulição mundo afora, e o pessoal viaja também e se encontra, né? O grupo foi batizado pelo crítico em um artigo intitulado 5 russos, os 6 franceses e o senhor Satie, né, em 1920. Mas o que nos interessa desse grupo são 2 músicas do Darius Milhaud, né, em especial essa, que ganhou um texto do Jean Cocteau. Eu vou ler, eu espero ter tempo na disciplina, mas eu não queria passar, eu também não estou indo sempre nas coisas que são mais comuns, que vocês ouvem, eu sei que vocês já ouvem muito de modernismo, né? Só estou querendo dar mais um quadro de como o sentimento vai se transformando, como a sensibilidade vai se transformando, de como conhecer, se colocar nesse mundo, se transforma também nisso que a gente chama de vanguarda. Tem que lembrar que a vanguarda não é todo este mundo, é o que passou a nos interessar deste mundo a partir de um determinado momento, né? Ou seja, é uma leitura seletiva também, porque eles estão em confronto com outros que nós, no esteio do que eles fizeram, tendemos a desprezar, e não deveríamos, né? Mas uma aula tão curta como essa não cabe colocar toda a abrangência que está, e eu tenho que colocar esses, porque são os passos, são os próximos passos dessa historiografia. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, eu espero conseguir ler isso, não queria cortar, porque é muito interessante, né? Isso foi apresentado em Paris. Os personagens são o barman, que é o Paul Fratellini, uma senhora ruiva, que é o François Fratellini, uma senhora decotada, que é o Albert Fratellini, o policial, que é o Busby, o boxeador negro, que é o Cirilo, o bookmaker, o senhor de casaca, que é o Pinóquio, o negro que joga pilar, que é o anão Boda. Então, só
o Fratellini são aqueles que vocês abriram no começo. Vocês têm uma ideia de como vai ser essa representação. Aqui é a tradução, obviamente, do que está escrito aí, o boi sobre o telhado, né, que aí vocês veem escrito aqui embaixo. Né? O boi no telhado, isso foi escrito pelo Cocteau. Né? Isso que eu vou ler para vocês. O boi no telhado é um bar iluminado brutalmente. Um biombo curvo de madeira amarela esconde a coxia da direita. A quina de uma massa de bilhar aponta por trás do painel da esquerda, sobre o qual foi pintado um cortinado grená. No primeiro plano esquerdo, uma poltrona de couro. No primeiro plano direito, uma mesa. Mesa e poltrona, visíveis na frente da cortina, anunciam um cenário tosco, como se fosse uma espécie de prólogo. Assumem seus lugares no conjunto assim que a cortina se ergue. Ventilador no teto. O ventilador gira devagar e projeta sombras sobre os personagens. Estes portam cabeças de papelão 3 vezes maiores do que o tamanho natural. Comportam-se em consonância com o estilo do cenário. São cenário em movimento. Cada um deles realiza em câmara lenta, na contracorrente da música, aqui antecipa, inclusive, o que eu acabo de mostrar aqui para vocês, a música que eu acabo de mostrar do nome dele, o John Cage vai fazer nos seus balés, né? Cada um deles realiza em câmara lenta, na contracorrente da música, com morosidade dos escafandristas, os gestos essenciais do seu papel. Acessórios, garrafas, copos, canudinhos, cigarros, giz, pires, estão na mesma escala das cabeças postiças. No friso, no primeiro plano, com bandeiras de diversas cores, estão suspensas 5 argolas de fumaça de tule, que começam na poltrona e avançam para o centro. Quando a cortina sobe, apenas o barman, todo branco, é todo rosa. Ele sacode a coqueteleira atrás do seu balcão. Um charuto do tamanho de um torpedo queima sobre uma mesa atrás da poltrona. Pela esquerda entra o boxeador negro, de pullover azul celeste, vindo da sala de bilhar. Ele pede um coquetel, testa os músculos e joga na poltrona. Cruza as pernas e retoma o seu charuto. No mesmo momento, as rodelas de fumaça de tule passam a ter suas rodelas de fumaça. Um negrinho de mangas de camisa sai da sala de bilhar andando de costas. Ele passa giz num talco de bilhar. O boxeador pede ao barman para cortar a ponta do seu charuto, que não está puxando bem. O barman corta com um revólver. Com o tiro, o negrinho cai de costas. Ao longo de toda a primeira parte, podemos ver que ele joga bilhar na coxia, ergue uma perna, faz pontaria, como nas litografias americanas. Entram sucessivamente, a senhora decotada, Toda essa bela turma se instala, eu pulei, né? Joga dados. A partida de dados entre o senhor e o Book deve ser um quadro mecânico composto pela cabeça deles. E assim vai, né? Aparece a cabeça do policial gigante. Ele entra, avalia a situação, aproxima-se de cada um para farejar o respectivo hálito, prova o leite. Influenciado pelo espírito bucólico, dança um balé agradável. Enquanto ele gira no centro, com a graça de uma bailarina, o barman aciona uma alavanca. O ventilador desce e decapita o policial. Ele cambaleia, recolhe a cabeça, tenta colocá-la ao contrário e cai morto. Nada surpreende os notívaos. Depois de breves celebrações em que o negrinho canta uma romança com a mão no coração, o barman apresenta a cabeça sobre uma bandeja à senhora ruiva, indiferente, e assim vai, né? O boxeador desperta, levanta-se, cambaleia e sai também, seguido pelo negrinho que se recusa a pagar o barman. Agora, sozinho, o barman põe as coisas no lugar. E por aí vai. O policial termina assim: recolhe a cabeça do policial e enterra entre os ombros, faz cócegas no corpo e hipnotiza. O policial ressuscita. Então, o barman desenrola para ele uma conta de 3 metros. Então, tem toda uma inspiração em questões que são dos Estados Unidos, né, uma influência nisso daí. Mas agora vamos avançar um pouquinho e ver o que foi essa peça. Algumas cenas disso que eu descrevi para vocês com a música. Imaginem
A música é do Miró. Eu vou pular os pedaços, né? Seria muito legal poder ouvir essa música, é muito bonita, né? Mas é isso que está acontecendo. Então, essa turma toda está muito criativa. E o que a gente tem aqui é um trabalho conjunto das diversas artes produzindo esses espetáculos. Esse espetáculo, que depois ele vai causar protestos no Brasil, o Brasil vai protestar contra esse espetáculo, né, porque ele termina, a última coisa que o Cocteau escreve nesse texto é: o título Boi no Telhado era uma tabuleta do Brasil. Ele me foi oferecido por Paul Claudel, né? E vai fazer tanto sucesso esse espetáculo que vai abrir em Paris um bar chamado Boi no Telhado, né? Aqui está o pessoal dentro do Boi no Telhado, desse restaurante, em 1922. E vai ter momentos também mais picantes que acontecem por aí. E aqui o Francis Picabia, né, ele recolhe a assinatura de todo mundo que está, Tristan Tzara, vocês vão ver aqui o próprio Picabia, né, você vai ter Miró, né, cadê? Tem que achar onde está, né, eu me chamo Dadá, né, que ele coloca aqui em cima, né, ó, né? Então, vocês têm uma ideia do que estava acontecendo e que eu não posso continuar explorando muito, né? Mas vejam outras cenas desse... E esse bar continua existindo tempos após, e depois ele se elitizou, né, vamos dizer, ele saiu dessa coisa de contestação, né? Isso aqui era em 1924, em 1937, uma festinha acontecendo lá no bar, né? E aqui é o menu que eles tinham lá, né? Um outro trabalho muito bonito desse mesmo Dario Miró, né, ele volta em 1922 dos Estados Unidos, né, e ele passa a compor com a influência do jazz. Ele vai compor essa obra maravilhosa que chama Criação do Mundo, com textos de Blaise Cendrars, e o Blaise Cendrars é um velho conhecido dos brasileiros também, e cenários e figurinos de Fernando Léger. Vamos lembrar que esse grupo, o Dario Miró, ele havia estado no Brasil, né? Todas essas pessoas são postas em contato por um chanceler brasileiro, não é o chanceler, é o embaixador brasileiro em Paris, que agora me fugiu o nome. Era o Oswald. É o Paulo Prado? Não, não é o Paulo Prado. Paulo Prado também vai visitar essa turma toda, também está em contato. Fugiu o nome do embaixador, né? O Oswald também está lá, eles estão lá, e quem... O Blaise Cendrars depois vem a convite do Oswald e da Tarsila para o Brasil, né, mais para frente. E aí eu indiquei um texto que a Isabelle conseguiu localizar o facsímile para vocês lerem, Saímos em Busca do Brasil, né, que poderia ser o outro título desta aula que eu estou dando para vocês. Saímos em Busca do Brasil. Fernando Léger, com quem Tarsila estuda, Blaise Cendrars, que é muito amigo dos brasileiros, né, eles vão tomar caipirinha em jantares lá em Paris, ou tem jantares, embora esse turma de brasileiros não se destaque tanto enquanto artistas reconhecidos em Paris, eles estão muito ligados nessa vanguarda, né, nos anos 20. Então, o argumento, estou com medo aqui do tempo, né, é retirado da Antologia Negra do Blaise Cendrars, publicado em 21. Trata-se de um balé negro que representa a gênesis do mundo, a lenda das origens do mundo de Cendrars, segundo os contos e mitos africanos. A ação começa no momento do caos, quando 3 divindades são consultadas. A vida vegetal e animal nasce aos poucos de uma massa central, surge um homem e a mulher. Juntos realizam uma dança do desejo, rodeados por feiticeiros. Unem-se num beijo simbólico, segundo os termos de Sandar, primavera, né? Eu vou mostrar umas imagens, por isso que eu estou pondo essa descrição.
O balé foi imaginado por Blaise András em 22. Numa carta a Fernando Léger, ele apresenta sua atração pela arte negra, em voga em Paris nos anos Folie, isso aqui nos anos loucos. Então, se o período anterior à Primeira Guerra, a gente pode chamar de Belle Époque, inclusive no Brasil, estes anos são chamados dos anos de loucura, né? Diga Maré que temos muitas pontas, tenho muito prontas duas disciplinas de balés negros. Contigo estou pronto para fazer um trabalho bem moderno que marca uma data. Sandras e Léger pensaram em Miró para compor a música, que esse estava acabando de voltar de Nova York. Sandras também vai, logo depois de vir ao Brasil, também vai visitar Hollywood, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, né? Eles frequentavam os balés e muitas vezes levavam consigo, fazendo-se descobrir, assim, um aspecto de Paris que eu não sabia. Enfim, né? Aqui estão algumas dessas cenas, então, que eu descrevi para vocês, né? E eu vou colocar agora a música, também é belíssima. Vou colocar assim, apenas uns pedaços. Opa, caiu, peraí. Os figurinos do Léger. Bem, vocês tiveram, então, uma ideia do que é, da criatividade que está sendo construída aqui, esse outro trabalho. É muito bonito, né? Desses balés, que são obras de arte integrada dos anos 20. Pulando um pouquinho aqui, eu volto, então, agora a colocar nessa segunda parte da aula a questão nossa, de Brasil. Eu repito a mesma pergunta e a formação das nossas questões, mas agora aqui do Brasil, não essas questões mais globais, em que a sensibilidade contemporânea está tendo que se haver nesse mundo em contínua desordem, em rápida transformação, mas e no Brasil? Nós temos outras questões ou não? Né? Vamos lembrar algumas coisas que a gente viu também na última aula. Né? Eu não vou, obviamente, descrever isso porque está lá. Né? É só para vocês lembrarem essa construção desse Brasil nesse diálogo com a Europa. Né? Mas o esforço todo de construção de um Brasil que, afinal de contas, ao contrário das colônias espanholas, ele não se fragmenta em muitas repúblicas, ele se consolida como um império, formando um território que até hoje a gente chama de Brasil, e cujo esse território ainda vai estar em formação no período dessa Primeira República. Muitos acordos territoriais são feitos pelo Barão do Rio Branco no comecinho dessa Primeira República, começando a dar essa configuração territorial, ou continuando a dar, ou completando essa configuração territorial do Brasil de hoje, que emerge do Império para a República como um país unificado, né, e muito diversificado, mas que ele tem a construção de uma identidade. Da mesma forma que a gente tem a questão do indianismo, logo depois a gente vai ter com Almeida Júnior o derrubador brasileiro. Como outras dessas pinturas são lançadas em Paris, o derrubador brasileiro também é lançado pelo Almeida Júnior em Paris, e também faz um enorme sucesso.
Não dá tempo da gente explorar tudo isso que está aqui. Mas o Almeida Júnior ele vai caminhar na direção de uma arte que o Monteiro Lobato, que faz uma crítica muito grande a essa representação do caipira, que começa a entrar também agora na cultura brasileira. Eu vou só ler ele em uruguês, o Monteiro Lobato fala assim: o indianismo está de novo a deitar copa, de nome mudado. Crismou-se de caboclismo. O cocar de penas de arara passou a chapéu de palha rebatido à testa. A alcara virou rancho de sapé, o tacape afilou, criou gatilho, deitou o ouvido e é hoje espingarda afrouxada. O boré descaiu lamentavelmente para o pio de Nambu. A tanga acendeu a camisa aberta no peito. Essa frase do Monteiro Lobato, em que algumas pessoas possam achar, na verdade, é uma crítica a essa elite que vai se fazendo representar por esses ícones primitivos, mas no caso aqui é um Brasil totalmente voltado para a Europa, que se faz representar por isso. Mas o Monteiro Lobato vai achar o Almeida Júnior uma expressão de pintura brasileira. Né? Ele vai achar que o Almeida Júnior está pintando o tipo brasileiro, a paisagem brasileira, a cor, a luz brasileira, e daí vai ser a briga dele com a Anita Malfatti, quando ele fala, olha, de novo, a gente está caminhando a superar esse academicismo em prol de uma arte brasileira. Vamos lembrar que nesse momento também vai estar surgindo o neocolonial no Brasil, né? Inclusive na arquitetura, mais uma vez eles vão copiar a França. Essa é a crítica que o Monteiro Lobato faz àquela exposição da Anita Malfatti, que gera aquele problema todo que vocês conhecem. Eu não vou entrar tanto por aí, eu quero mostrar essa crítica, né, que é desse Agostini, né, esse Ângelo Agostini, que morre em 1910, 1843 a 1910, no Malho. É uma publicação, existem muitas publicações no Brasil, inclusive fora do Brasil, sobre o Brasil. Ele publica essa caricatura. A caricatura é uma outra questão que atravessa esse século XIX e o século XX, muito importante. Ainda está aí hoje, mas talvez não com a mesma força, né, nos jornais e tal. Ele faz essa caricatura, que é o comboio presidencial inaugurando a Avenida Central. Mas eu pus essa foto aqui do Ângelo Agostini, em que tem uma série de personagens, entre eles Félix Bernadelli e Eliseu Visconti. Eliseu Visconti é um artista dos mais importantes, mas onde eles estão? Em Paris, em 1893. Né? Então, essa caricatura corresponde a esta configuração. A República, ela tem um discurso de progresso. E ela tem um discurso, como o Império já havia começado a colocar, mas ela precisa marcar em ruptura com o Império. Então, não há mais escravidão, tem que haver a escola, né? Ainda que isso vai demorar um pouco para fazer, mas a escola entra na pauta da República. A questão da modernização dessas questões entra na pauta, então a gente vai ter uma avenida central que é feita a partir de uma série de obras, de desmonte de morros, ao exemplo do que Haussmann fez em Paris. Haussmann fez em Paris, é feito aqui nessa avenida central, que dá aquela mesma cara da Paris no Rio de Janeiro, essa Paris nos trópicos, essa Paris que está em guerra também com a guerra das vacinas, e mais uma série de coisas que eu não posso entrar aqui. Né? O Teatro Municipal feito aos moldes do Teatro de Paris, recebendo as grandes companhias europeias que fazem tour. Logo São Paulo vai precisar ter um também. Né? Essa foto é de 1909. Né? Ou essa entre 1909 e 1919, já com os carros aqui no Brasil. Então, essa vida na calçada também, né? Essa cidade que começa, tem aqui os... fugiu agora o nome também, de novo, mas os lugares em que você vai ter a venda das músicas, dos discos, a indústria fonográfica se desenvolve nesse momento. Nesses locais, a intelectualidade, os artistas encontram para discutir os problemas da cultura e da arte brasileira. Você vai ter também os locais onde se vendem os livros. Mas vamos lembrar que a gente está falando de um país que vai passar de 80% para 70% de analfabetos nesse período.
e que, portanto, uma cultura letrada é uma cultura muito exígua. Essa imagem da república que a gente tem é uma imagem de que não percola na sociedade, né? Até que haja uma cultura de massas, até que haja uma alfabetização maior, né, você tem esses diversos Brasis representados das mais diversas formas, né? Mas é esse Brasil que tem que se colocar nessa Europa. Vamos lembrar que o Campos Salles é um presidente que fica em quarentena para chegar na Europa, tal o problema da peste, da insalubridade do Rio de Janeiro, que é totalmente reformado aqui no Rodrigues Alves, pela vacina e assim por diante, né? Porque eu estou pondo essas imagens só para dar um pouquinho da cara desse ambiente do Rio de Janeiro, que é o centro de difusão da cultura, e assim vai permanecer fortemente. Você vai ter as outras grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, que também vão surgir processos de renovação muito importantes, né? Mas para mostrar que é nessa cidade, que ainda não é essa daqui, que logo na década de 30 vai começar, e na década de 40 vai ter essa cara aqui, né? E que o Le Corbusier virá para construir o ministério, assuntos que não cabem na aula de hoje, mas é nessa cidade aqui que, por exemplo, 1909, essa aqui eu não tenho a data, né? Mas você vejam esses senhores contemplando a paisagem do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro aqui embaixo, né? E o Corcovado lá, né? Esse Rio de Janeiro que quando o Blaise Cendrars chega no Rio de Janeiro, ele escreve: é o paraíso terrestre. Eu agora não lembro, acho que é na segunda vinda dele, ou na primeira, agora não lembro, na década de 20, que ele vai descrevendo, que quando o transatlântico, ele vem descrevendo o transatlântico de uma forma futurista, vai chegando na Bahia, todo mundo se amontoa num das bordas, né, e ele fala que é o clique das Laicas e Rolleiflex disparando nessa paisagem que é o paraíso terrestre, né. E aqui uma foto do Augusto Malta, né, desse interesse. Então, é nessa paisagem que o Miró esteve no Brasil, né? Lembram-se do Boi no Telhado, claro, não houve tanto tempo assim na aula aqui, né? O Miró esteve no Brasil, aqui, participando de uma missão diplomática, né? Mais um viajante, e ele anota as músicas brasileiras, a indústria fonográfica está lançando as músicas de carnaval, está lançando uma série de coisas, né? Há toda uma ebulição que começa a trazer também essa cultura popular, Chiquinha Gonzaga, para dentro de uma cultura mais erudita, através disso que depois, um dia, a gente vai poder chamar de cultura de massa, mas nesse momento ainda é arriscado falar disso, né? E é aqui que o Miró compôs, de certa forma, a música dele. Ele, quando volta a Paris, compõe. O Boi no Telhado era o nome de um tango de autoria de Zé Boiadeiro, que foi um grande sucesso do Carnaval Carioca de 1918 e que Miró cita em sua obra. Como que ele cita? Né? Daniela Thompson enumera todos os compositores que Miró tomou emprestado. Existem alguns bem conhecidos, como Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Alexandre Levy, mais de 11 melodias. Vocês lembram da música que eu passei para vocês? Era uma colagem. Numa única música, essa coisa da arte contemporânea, do Dada, tomando de empréstimo, essa coisa, no caso, dessa cultura brasileira que o Miró, como músico, anota, e ele reconstrói. Ele não é o único a fazer isso, né? Muitos músicos estavam trabalhando a partir das obras de outros músicos, mas o Miró reconstrói isso como uma colagem única dentro de uma obra que é europeia e que é um híbrido muito interessante, né? Até Alberto Nepomucemo ele pegou, né? Ele nunca contou muito bem que tinha feito isso, porque o Stravinsky, havia sido contraído uma dívida imensa com um outro compositor pelo fato de ele ter citado e esculhambado ao citar
sem sua autorização, as valsas de Lehner num balé dele, né? Então, há essa anarquia, vamos dizer, desse processo. O que aquela fonte do Duchamp? Ele pega de impresso uma obra que ele não fez e fala é arte porque eu disse que é arte, né? Mas muito mais do que isso, como vocês viram, ao colocar o nome e a fonte, né? É muito mais sofisticado que dá para falar tão rapidinho. E aqui estão os artistas que estão dentro daquela música que eu toquei para vocês, que eu vou rapidamente tocar de novo, só que a gente não vai ter tempo de fazer a arqueologia. É uma composição muito inteligente, porque ela pega músicas clássicas europeias, a valsa, essas coisas todas que estavam sendo reinterpretadas no Brasil, e traz ela para uma obra de arte como aquela. Essa menção ao Brasil, que estava no pano de fundo dessa coisa, embora o Cocteau situe num contexto norte-americano, gerou protestos no Brasil depois com essa obra. O Brasil se sentiu ofendido com essa representação. Mas vamos ver agora, antes de avançar um pouco, né, a música que chama... É a gravação para Casete, São Paulo do Futuro. Essa é uma das músicas reinterpretada em alguns trechos, alguns, tem muitas, né? Eu não tenho tempo de ficar aproximando, mas eu só queria mostrar para vocês o que é essa cultura e como essa cultura está em trânsito contínuo, né? Em recriação contínua. É nesse contexto que a gente vai ter que inserir os modernistas brasileiros, que é a última parte da aula de hoje, inserir os modernistas brasileiros nesse contexto. Eu, de novo, volto um pouquinho atrás, ao final do século XIX, né? Aqui a antiga Sé, que vai ser demolida, né, no começo do século XX, né? Mas isso não é o caso da gente estar contando aqui agora, onde a gente vê que essas pinturas isso aqui é do Rugendas, né, do começo do século XIX, mas agora isso aqui é um violeiro caipira. Se eu não me engano, se eu não tive tempo de ajustar isso, e não me falha a memória, acho que talvez seja esse o quadro do Almeida Júnior que o pai da Tarsila deu para ela, que estava na fazenda dela. Ela tinha um desses quadros do Almeida Júnior. E a fazenda da Tarsila vai ser um lugar muito importante ali na direção de Jundiaí, entre Jundiaí e Itu, vai ser um lugar muito importante, porque os modernistas frequentemente também vão passar um tempinho na rede, lá na fazenda dela, né? E lá que tem esses cactos, que são os mandacarus. Então, essa São Paulo isso aqui é o Caaguaçu, que vai se tornar a Avenida Paulista, ainda em 1890, que vai ter em 1905, 1900 e nada, vai ter esses poucos casarões construídos nessa avenida super moderna, né? Vamos lembrar que São Paulo vai expandindo ali na direção do centro, primeiro da Estação da Luz, subindo para Higienópolis, e depois para Paulista, e os bairros populares se espalhando pelo Brás, né, e Bom Retiro, onde vão surgir os cortiços e mais uma série de outras questões, né? Aqui o Rio Tietê, né, é navegável, esse lugar bucólico, né? E aqui uma planta de São Paulo, em 1905, né, que a gente vê aqui, estaria Paulista, tá? Para vocês terem uma ideia, e o quanto que você tem o Rio Tietê aqui e tal. É nessa cidade que eu não pude trazer agora aqui, não ia dar tempo, a urbanização de São Paulo, que seria um assunto interessante de colocar aqui para falar dos modernistas. Essa cidade que está crescendo para aqui, que na década de 20, você vai começar a ter o projeto, ainda na década de 10, você vai ter o projeto da Companhia City, né, que vai ser feita aqui, né?
nesse local aqui. Então, a cidade está expandindo suas áreas nobres para cá, em direção a subir essa encosta e descer em direção ao Pinheiros, né? E os bairros populares se formando aqui, depois em direção à Lapa, todos os bairros Fabris. É nessa direção que, indo aqui num lugar que não cabe nessa representação, que em 1925 vai ser construída por capital canadense a fábrica de cimento Perus, né, que vai produzir o cimento, uma boa parte dessas obras que vão estar acontecendo aqui, mas são outras histórias, né? E um pouquinho dessa outra São Paulo, né? A gente precisa ver os modernistas, Anitta, né? A exposição de Anitta é mais ou menos contemporânea à greve anarquista de 17 e 18 em São Paulo, né? Tem toda uma série de questões em que esses movimentos trabalhistas vão ter seus jornais também, os movimentos anarquistas vão ser muito fortes, depois eles vão desaparecer pela criação do Partido Comunista Brasileiro, que vai assumir, na década de 20, esses movimentos, mas, enfim, essas manifestações têm toda uma geografia, né, na cidade também, né? E aqui é o Corso, na Avenida Paulista, né, no Carnaval com os carros, né, não há tão poucos carros assim na Avenida Paulista, uma foto dos cortiços, né, uma família de imigrantes, né, e a convivência, essa foto aqui é do Lévi-Strauss, já, portanto, na década de 30 para 40, né, do bonde passando na rua e a boiada ainda passando, não é exatamente no centro de São Paulo, mas é São Paulo, né, já é o bonde elétrico aqui, certo? Ou essa foto do edifício Martinelli, concluído no final da década de 20, então, essa modernidade brasileira, né, essa modernidade de São Paulo, é nessa modernidade, que não é modernista, que a gente vai ter essa experiência modernista de São Paulo. A gente não pode esquecer disso, né? Uma cidade que está se iluminando também, está se tornando eletrificada, com essa grande construção aqui, que é o viaduto do Chá, o outro viaduto, gente, estou esquecendo as coisas, o outro viaduto lá, que é a frente do viaduto. Hã? Santa Efigênia. Viaduto Santa Efigênia, com bonde em cima, o Parque Anhangabaú urbanizado pelo projeto do Boulevard, né? O Boulevard propõe 2 projetos, o do Anhangabaú e o Dom Pedro, que vai ser feito só na década de 20 pelo Washington Luiz, ou 14 em diante pelo Washington Luiz, e aqui é o viaduto do Chá, já de concreto, né? Aqui você ainda tem essas construções que vão ser demolidas, né? Agora aqui eu não estou me lembrando bem, para criar aqui é a praça, desculpe, já foi, aqui eu não estou conseguindo lembrar, precisaria recuperar essa imagem. Aqui está o viaduto do Santa Efigênia, né? Praça do Patriarca. A Praça do Patriarca, ela é demolida. Aqui é construída a Praça do Patriarca antes do viaduto de concreto. E depois são demolidos esses edifícios aqui e vão surgir... O Conde Prates, né? O Conde Prates. Né? Boa, Bia, você está com isso mais vivo do que eu. E essa estrada do Boulevard também, que faz esse projeto paisagístico urbanístico para São Paulo, com os 2 parques, que sugere a criação da Companhia City. Então, a gente vê esse capital estrangeiro que vai ter as linhas de ônibus, que vai ter a energia elétrica, a Light, vai operar lá com as represas, enfim, há toda uma modernização dessa cidade que decorre da exportação do café, né? Os Estados Unidos, é também uma grande aproximação que o Dom Pedro já havia começado com os Estados Unidos e que a República continua. Os Estados Unidos é o principal comprador de café brasileiro, né? Até a década de 20. Né? Nessa cidade, que nome como Eduardo Prado, Paulo Prado, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, tem sua raiz, né? Que eu não vou poder explorar isso como seria desejável, né? Porque a gente tem, na verdade, unido as aulas aqui, que eu normalmente faria em separados, mas que eu espero que dê para vocês entenderem depois o que eu estou querendo mostrar, essa questão da modernidade brasileira,
Primeiro ponto, ela se insere num Brasil agrário que tem que se relacionar com um Brasil, com um mundo industrializado e extremamente urbanizado, que não é só modernidade, que não é só modernismo, mas que é modernidade o tempo inteiro na veia, por assim dizer. O que você injeta na veia? Eletricidade, informação, telégrafo, é esse mundo rápido, né? E que o Brasil começa a ter nas suas principais cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e outras, né? No caso, nos interessa São Paulo, que o Nicolau Shevchenko vai chamar São Paulo, como é que é o nome do livro? Orfeu Estático na Metrópole. Só que esse estático é um jogo de sonoro que o Nicolau Shevchenko faz, é um estático com X, não é um estático com S. Ou seja, o estático com X é o de êxtase, né? Essa cidade em contínuo movimento da Belle Époque e que vai ter esses anos loucos de Paris aqui também, né? Aqui são algumas residências dessa classe abastada, vamos lembrar que aqui é onde vão morar essas classes trabalhadoras, né? Nos cortiços e em outros, até nas vilas operárias, os operários mais qualificados, né? Uma corrida de carros aqui, ó, né? Aqui, essas casas de Higienópolis, essa daqui é particularmente importante para nós, é conhecida da FAO, né? Essa aqui é a Vila Penteado, aqui embaixo da avenida, à frente dela, na Avenida Higienópolis. Hoje nós entramos por aqui, né? E aqui o Teatro Municipal, inaugurado-se em 1911, construído de 5 a 11. Né? Então, há um conjunto de modernização, a modernidade dessa cidade se expressa por obras de paisagismo, por obras de urbanismo, por obras de arquitetura, que estão com sua raiz no ecletismo. É nesse ambiente, por exemplo, o Teatro Municipal, esse templo da arte erudita paulistana, que os modernistas vão fazer a semana de 22. Não dá para imaginar que esse bando de jovens, da meia dúzia de jovens, com os pés em Paris, vai entrar no templo da arte do ecletismo, fazer uma enorme bagunça lá, aos olhos da sociedade da época, que vai gerar muita coisa. Como é que eles entram lá? Eles estão apoiados pela mesma elite, né, que está construindo essa cidade, ou por setores, Dona Olívia Guedes, Paulo Prado, e essa turma toda que também está com os pontos em Paris, enquanto você tem, por exemplo, o Oswald participando das reuniões de arte, dos cafés de arte, na casa do Freitas Vale, que ficava ali onde é hoje no Paraíso, né? E que vai ser um camarada importante dessa cidade, aí, só que ligada a essa arte mais clássica. Depois é o Freitas Vale que vai pagar a viagem da Anitta para Paris, né? Para ela estudar uma arte um pouquinho mais comportada, né? Mas essas coisas estão muito interligadas, sabe? A gente esquece, né, que o Monteiro Lobato entra em confronto com os modernistas entram naquela briga em defesa da Anitta, a partir o Monteiro Lobato é um intelectual importante naquele momento, ele não é só um escritor para criança, né, é um intelectual, um empresário importante. Eles entram em contato e vai gerar esse grupo que vai organizar a Semana de Arte Moderna com apoio de outros setores dessa elite paulistana, mas na década de 20, em alguns momentos, o próprio Monteiro Lobato vai ajudar alguns modernistas. Essas pessoas não são intransponíveis como são os discursos artísticos que estão sendo colocados, né? Então, eu estou fazendo uma oposição e a formação das nossas questões, porque essas pessoas estavam perguntando isso também, né? E como é que fica o Brasil nesse mundo moderno? E como é que fica esse Brasil, que é uma república nova, não só um país novo agora, mas também uma república nova, nesse mundo industrializado, nesse mundo ultraconectado, nesse mundo que os jornais circulam, em que se fala francês e logo inglês, tanto quanto se fala português, né? Eu estou opondo aqui uma relação que a gente precisa fazer com cuidado entre modernidade e modernismo. Eu estou separando um pouco as duas. É claro que o modernismo é uma expressão dessa modernidade, mas a expressão dessa modernidade não se limita ao projeto modernista. É um projeto extraordinário,
muito criativo, muito inovador sob muitos pontos de vista, mas que a gente não deve ler, a partir dele, a história anterior. Porque é isso que ele vai fazer, ele vai propor uma nova leitura da história, que vai se tornar uma leitura oficial, ou seja, o que veio antes é cópia de Paris. Nós estamos inventando o Brasil, né? Mas eu procurei mostrar a vocês que, antes desse nós estamos inventando o Brasil, outros nós estiveram inventando o Brasil, que agora são postos continuamente em crise, como os românticos vão ser questionados pelos realistas, né, e assim por diante, e como essa academia toda, que cria essas instituições brasileiras, é agora questionado por essa república que está com outro patamar de desenvolvimento, que está com uma rede de ferrovias estabelecidas entre as fazendas, né, o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, e essas grandes cidades que estão se urbanizando nesse período. São Paulo passou de 30 mil habitantes na década de 70, se eu errar aqui o número aqui, me corrige, de 30 mil habitantes na década de 70 para 240 mil habitantes em 1900, e chega a 1 milhão de habitantes em 1930, empatando com o Rio de Janeiro. Quer dizer, essa cidade que a gente está vendo aqui, ó, com esses números, né? E é nesse contexto que vamos ter essas expressões modernistas, reinventando todas essas representações do Brasil tropical. Se vocês me permitem, eu estou comparando esse trabalho aqui da Anitta com o trabalho do Bugendas. O que você vê? A negra, né? Aqui você vê o tipo mestiço, você vê a Vitória Régia, né? As montanhas ao fundo, né? Os cactos, a bananeira, as palmeiras. É um repertório que é reinterpretado no modernismo. É uma visão de Brasil, aquele Brasil que, quando vai para as exposições universais, expõe o café, mas expõe também a sua tropicalidade, a arte marajoara e todas essas questões, que agora o Monteiro Lobato está criticando que eles estão se voltando também para o caipira, né? Porque no teatro o caipira é essa representação. O caipira chega na grande cidade e aí tem uma série de acontecimentos que vão atravessando aí o teatro, que é uma coisa que a gente não tem como falar aqui, né? Então, você vê esse tipo brasileiro, né, esse tipo brasileiro ganhando uma nova reinterpretação. A linguagem, o problema de construir o Brasil é posto numa nova chave, que é um Brasil que tem que ser atualizado com essa modernidade da república, do positivismo, da ciência, né, do desenvolvimento, da técnica, mas ele tem que ser feito isso também como se faz com essa arte moderna. Não é a arte moderna, é a arte moderna do começo do século, né? A gente tem nessa exposição da Anitta a arte do começo do século XX na Europa, que ela vai trazer para cá, mas cria ruído no Brasil. O problema do Monteiro Lobato é que era mais uma importação de moda europeia no olhar dele, o que era um olhar também equivocado, na medida em que não era só uma importação de moda. Esses jovens que vão começar a se reunir sobre isso vão somar com intelectuais importantes, como vai ser o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, né, e mais o Paulo Prado, e mais uma série enorme de pessoas que estão repensando o Brasil nessa república. Nesse momento também, essa república e esse governo do estado de São Paulo vai estar criando, por exemplo, as instituições de ciência, né? O Jardim Botânico, que vai funcionar ali no Museu do Ipiranga, inicialmente, depois eles vão levar mais para longe. Então, o Loeffler e o Rene são personagens super importantes de uma outra chave que não dialoga com essa daqui, né, que eu estou falando, mas que faz parte da construção dessa modernidade, desse desenvolvimento. O Instituto de Botânica, o nome agora está me fugindo, que é criado nessa época, na década de 20, ele é criado para aclimatar plantas, mas também para testar plantas para esse desenvolvimento do Estado, né? O Rene tem uma GAI,
né? Mas o Reni é o cara que vai ser muito importante na criação do Jardim Botânico. Enfim, é nessa cidade modernista que os modernistas, em especial, tentam dar uma resposta, né? Não são só eles que estão tentando dar uma resposta do que é esse Brasil que precisa se desenvolver e, mais uma vez, se colocar como um país desenvolvido no Concerto das Nações, mas que é um país agrário. Como construir isso? Nós temos que nos voltar um pouco para a história, né? E a esse país industrial, né, que aqui a Tarsila pinta, né, nós temos também que nos voltar às nossas origens. Então, essa grande questão que o neocolonial já havia começado a fazer, né, que o modernismo dá essa versão europeia, né, bem brasileira, ela é original. Nesse ponto, o Monteiro Lobato se equivocava, porque, na verdade, é feita uma síntese original, porque a nossa resposta ainda é a tropicalidade, né? Só que o Valdemar Cordeiro, num texto dos anos 50, vai fazer uma crítica muito severa a esse modernismo que eu estou mostrando aqui, que vai dizer que a Anitta, a Tarsila que estudou com Leger, que era o cara da Era da Máquina, eles se voltam para pintar a paisagem das suas fazendas, né? E essa imagem aqui é muito interessante, porque é um trecho do Paulo Prado, do texto que eu também indiquei lá para vocês, né, que é um texto que chama Paisagem, do Paulo Prado. Ele fala: dentro de dezenas de anos desaparecerá o último vestígio de São Paulo quinhentista ou seiscentista, como já desapareceu o paulista antigo desses tempos heróicos, que vai se construir como mito o Bandeirante também nesse momento, mas o Paulo Prado vai dizer que o paulista heróico, ele vem da família de cafeicultores, né? Ele é como a araucária que está desaparecendo da paisagem, substituída pelo eucalipto cosmopolita. A araucária ancestral substituída pelo eucalipto cosmopolita. E é nesse contexto cultural que eu estou resumindo aqui para vocês que se constrói essa modernidade brasileira. É nesse contexto cultural que precisa trazer mais um elementozinho só para poder concluir a questão, né? Mas é nesse contexto. Então, esse modernismo brasileiro, ele está a par da construção dessa história do Brasil. Como que a gente constrói a identidade do Brasil? A gente não pode, como país, recusar a nossa herança colonial. E não podemos mais, a herança acadêmica que se constrói no século XIX não responde à modernidade. E aí é necessário fazer uma nova síntese criativa, que os modernistas dão forma nas artes plásticas, na arquitetura e tal, mas que está sendo discutida também no âmbito mais amplo da cultura, da construção da história, da identidade do Brasil, né? Esse Brasil enraizado nos trópicos e que é agora moderno também, pelo menos setores dele. Tá? E aqui a Tarsila, né? A beleza da Tarsila vai ser muito elogiada, inclusive na Europa, em todos os lugares. Ela era encantadora, né? A sua relação com o Oswald. Depois que o Oswald, eles estão aqui na fazenda, né? Depois que o Oswald e ela terminam, ela vai ficar com um médico e vai se casar com um médico que trabalhava na década de 20, ou no começo da década de 20, eu tenho um livro dele aqui, né, com a arte dos loucos, no Juqueri, que era um hospital criado no século XIX, que agora é uma cidade aqui na região metropolitana, mas que era um hospital modelo de loucos na época, né, onde os loucos ficavam detidos, né, mas que tinha experiência modelo com laborterapia, e lá ele trabalhava com a arte dos loucos, e se corresponde, manda uma correspondência para o Freud sobre isso. É com esse camarada que a Tarsila, depois, na década de 30, vai viajar para a União Soviética, porque eles estão ligados a movimentos também. O modernismo vai se dividir em movimentos que vão a uma direita mais extremada e a uma esquerda mais agitada também, como o Oswald e assim por diante. Só que é nessa fazenda que o Valdemar Cordeiro vai falar, mas esses modernistas se voltam a essa modernidade do mundo industrial para pintar suas fazendas. E não deixa de ter
essa certa dimensão, né? Porque os cactos, aquele cacto maravilhoso, aqueles quadros clássicos de Uma Negra, aquele trabalho, aquele outro quadro bonito, é uma pessoa que existe de fato nessa fazenda da Tarsila, né? Que depois é dividida por herança, né? Que tinha senzala e que tinha todas essas coisas. Só que esse pessoal todo que eu estou apresentando para vocês, que está desenhando esse novo Brasil, qual novo Brasil? Não é só esse dos modernistas. Tá? É isso que eu queria que ficasse claro. Né? Todo esse Brasil está tendo que se repensar, né? De formas mais progressistas, formas mais conservadoras, mas com fluxos sofisticados, complexos entre elas. Porque é uma elite de letrados que está fazendo isso. Né? Então, vou começar aqui. Na próxima segunda-feira, o embaixador Souza Dantas, esse é o nome que eu estava tentando lembrar, oferece à vanguarda francesa um jantar de 16 talheres. Gente, 16 talheres. Né? Os convidados são os seguintes. Né? Dá para imaginar que talvez numa desses jantares de 16 talheres pudesse pagar aí o salário de vários professores. Os convidados são os seguintes: Jean Cocteau, Descendras, Paul Morand, Girardot, Romain, Darius Milhaud, Picasso, Brecheret, Rego Monteiro, Souza Lima, né? Tarsila do Amaral, Oswald Souza Dantas e eu e Vera Janacopoulos. Alguns desses são os modernistas em Paris. Tem muitos brasileiros em Paris, né? Mas veja só quem que vai estar no jantar com Tarsila, o Oswald, o Milhaud, que vocês já conhecem um pouquinho agora, o Picasso, que dispensa maiores apresentações, o Brecheret, que está fazendo muito sucesso, né? O Rego Monteiro, que vai despontar um pouco mais para frente no modernismo brasileiro, Blaise András, que logo vai vir visitar com Tarsila e Oswald o Brasil, e quando eles visitam o Brasil, um dos lugares que eles levam na sua modernidade, nos seus carrinhos, é o quê? É uma visita a Ouro Preto, exatamente nessa discussão, né, do que é o Brasil. O que é esse Brasil? Esse Brasil ele tem um passado de 500 anos, é muito recente, né, que cria uma identidade. E na volta dessa viagem, eles escrevem ao governo pedindo a preservação dessa cidade que estava muito degradada. É necessário preservar. A preservação que vai acontecer exatamente no Estado Novo, com esses modernistas, criando logo depois o IFAM, mas primeiro criando o tombamento de Ouro Preto. Já os primeiros mecanismos de tombamento, de preservação de Ouro Preto, é feito até onde a vista alcança, ou seja, é Ouro Preto em sua paisagem, né? Então, mas para a próxima década. Mas olha quem estava nesse jantar, isso acontecia o tempo todo, na casa de Tarsila, o Cocteau, o Milhaud, eles se reuniam ali em almoço, eles se encontravam nos cafés, porque era assim, eles iam visitar os ateliês uns dos outros, né? Era muito ativa essa coisa. Outro dia, alguns passavam necessidades também, mas eu não coloquei essas citações. Outro dia, são cartas de Sérgio Millier a Ian Prado, em 1923. Outro dia, um jantar na sua casa de Tarsila reuniu Sandras, Oswald, Souza Lima, que é também bem conhecido, e eu. Almoçamos frequentemente juntos. Começo a escrever em português. Ele estava escrevendo em francês até então para o Ian, né? Depois da última carta, lemos mais uma. Temos mais um membro no grupo de Paris. A Anitta, que chegou um pouco, se não me engano, enviada, patrocinada pelo ultraconservador, que era o da Vila Quiral, lá. Acabei de falar o nome dele. Freitas Vale. O Freitas Vale, né? A Anitta, que chegou um pouco desapontada e desiludida. E o Paulo Prado também, mas este com entusiasmo. E é engraçado falar que o Paulo Prado tem entusiasmo, porque o livro do Blaise András sobre o Brasil, ele dedica ao Paulo Prado, que morreu entediado, né? Já se fala da criação de um bailado brasileiro. Olha que onde que aquelas coisas que eu mostrei ontem estão se encontrando, né? Um bailado brasileiro, Morro de Favela, que vai ser um nome de um quadro da Tarsila mais para frente, pelos suecos, né? Porque os suecos estavam também com uma vanguarda importante, sobretudo nisso. Cenário, Paulo Prado.
não Blaise Cendrars, não, como é que chama? Fernando Léger, desenhos figurinos de, né, não do Fernando Léger, música Villa-Lobos, não do Miró. Villa-Lobos está fazendo um sucesso enorme, né, nessa época lá, né, e o texto, né, aqui não fala do texto, que seria do Jacques Cocteau, talvez do Paulo Prado, né, não fica bem cenário do Paulo Prado, eu devo ter copiado errado, talvez, precisaria conferir isso depois. Jantamos ontem em casa de Tarsila com Cocteau, que apresentamos ao Villa-Lobos, fecha. Vila impossível com teorias geniais. Cocteau, Blagueiro e Sutil não podiam se entender. Agora, aqui estariam regados todos esses jantares também. PS, acabava de escrever esse artigo. Quando recebi, eles escreviam convidados a Paris, havia publicações destinadas à América Latina, na qual os brasileiros participavam, exposições aos artistas. Havia um ambiente muito rico, né, muito sofisticado, muito cosmopolita em Paris, que é o que São Paulo também vai querer se tornar. Né? Quando recebi um convite para o balé sueco, que levam à cena atualmente a criação do mundo, que vocês acabaram de assistir um pedacinho. Assim, Bailado Negro de Blaise Cendrars, música de Aris Miró, cenários figurinos de Fernando Léger. Reuniões interessantes em casa de Tarsila, ele continua escrevendo uma outra carta. Com tudo o que há de bom em Paris, Cendrars, Cocteau, Gall, Léger, Lott, Superville, Maurice Raynal e os brasileiros. Estamos agora... aqui você vê que também tem pontes com os futuristas, com os surrealistas, com várias outras coisas, que vai dar para entender também um pouquinho da arte do Tarsila depois. Né? Estamos agora admiravelmente bem introduzidos aqui. Brecheret obtendo sucesso no Salão de Outono. Anitta também está menos Budesse. Já se reúne com os outros. Brecheret noivo. Oswald está com um romance engraçadíssimo, melhor do que a Cidade Dificílima, estupenda. Será um escândalo. Né? E assim por diante. Né? Finalmente, para fechar toda essa nossa conversa, ontem almocei com Oswald Cocteau no Boi no Telhado. E aí acontecia o jovem, o novo gênio da ordem do dia, porque as pessoas estavam aparecendo, indo e vindo. Então, quem está aqui? Ontem, o nosso Sérgio Millier almoçou com Oswald e Cocteau no Boi no Telhado, que também agora vocês conhecem um pouquinho. E por que eu estou mostrando essas coisas todas aqui? Eu queria mostrar esse modernismo brasileiro, que é muito visto, e eu preciso fazer, talvez, as discussões do tropicalismo, dessa solução que o tropicalismo pode dar a entender com os anos 60, não é isso que eu quero dizer, dessa modernidade tropical dos modernistas brasileiros, mas eu não queria colocá-los isolados do ambiente em que eles vivem, que é um ambiente São Paulo, Paris, Rio, e assim por diante, e que é um ambiente de muitos fluxos culturais, de uma intensidade inacreditável, de uma ebulição inacreditável, mas que não é toda a história, como eu também procurei destacar aqui. O Freitas Vale seria um exemplo de outras coisas que estão acontecendo aí, seja no Brasil, seja na França. Né? A arte acadêmica não deixou de existir. E aqui é a ilustração que a Tarsila faz para o Blaise Cendrars. Ela vai caindo também para esse primitivismo. Não vai haver tempo de discutir essas coisas na arte brasileira, mas que vai marcar muito da arte brasileira. Esses desenhos, olha, esse desenho aqui podia ser do Niemeyer. Só a gente teria que pôr aí 20 anos no trabalho da Tarsila, né? Que são ilustrações para o livro do Blaise Cendrars, que é esse daqui. Mas não era esse livro que eu estava citando do Blaise Cendrars, é um outro livro. Né? E tudo isso vai se traduzir nessa arquitetura que vocês conhecem bem, essa casa do Maurice Bachar, e eu estou terminando, acho que são os 2, 3 últimos slides, né? Construído na Santa Cruz, o Warszawski casa com a mina Klabin, né, que tinha esses terrenos nessa região, e constrói essa casa, que hoje é um monumento histórico, está lá, vocês podem visitar, vale a pena a visita, só que tudo isso virou uma floresta do lado da casa. Né, e eles plantam os guapuruvus, os cactos,
tudo isso, coisa que a gente vai discutir na próxima aula com vocês, eu e a Bia, né? Uma aula dividida por mim e pela Bia, né? Mas o que eu queria colocar é que a Casa da Rua Santa Cruz, que depois é muito criticada, inclusive para a sua ideia de modernidade, o Carlos Lemos faz uma crítica a ela representa esse projeto programático, representa tão bem que o Le Corbusier, quando vem visitar a casa, indica o Warszawski para representante da América Latina no CIAN, né? Então, a importância que o Warszawski tem, e ele faz isso após visitar essas obras do Warszawski, em especial, inclusive essa casa da Rua Santa Cruz, que hoje vocês também podem ir visitar, né? Então, vocês vejam a força disso. O Carlos Lemos faz uma crítica a essa arquitetura, né? E o Geraldo Ferraz, no livro do Warszawski, mostra que a Mina era muito coautora de muito do que o Warszawski fez, dos livros, do mobiliário, da decoração da casa, coisas que não dá para a gente mostrar hoje, não dá tempo, mas que a gente vê um pouquinho a semana que vem, né? Inclusive o jardim atribuído à Mina, né? Essa casa, ela então é programática. Tudo que está aqui é tão programática quanto esses trabalhos modernistas, né? Mas a questão que eu estou colocando é que ela é, talvez, não o dado mais moderno da cidade de São Paulo. Ela é moderna na cidade de São Paulo. Mas veja que coisa mais moderna do que essa. Um edifício de 26 andares, que foi embargado várias vezes, teve que contratar novos calculistas para dizer que podia continuar construindo, e o camarada vai querer construir, ele quer que seja mais alto, ele continua construindo, né? Um edifício que tem interfone em todos os seus andares, que tem cinema, que tem toda uma série de questões ultramodernas dentro dele, habitação, e por fim termina com o andar do conde que fica lá em cima, né? E ele vai falir construindo esse edifício, e ele é inaugurado, ou nos anos 30, é inaugurado um anúncio luminoso, né? No topo do edifício, que é ligado pela Itália, né? E aqui você tem o Zeppelin andando ao redor. O que é moderno? Essa cidade é moderna. Essa cidade que tem um pé na fazenda é moderna. E esse pé na fazenda a gente poderia ver de muitas formas, inclusive as formas trágicas do modo como essa cidade que está buscando se reestruturar, eles vão se preocupar com a educação pública, vão se preocupar com, mas não vão conseguir romper a questão da desigualdade social. E nas décadas seguintes, essas coisas vão se levar a um agravamento inacreditável, né, ao ponto de chegar na cidade que a gente conhece hoje. Bem, então, do Debré, das frutas do Debré, as frutas da Tarsila, ou a banana do... gente, que coisa horrível. Esse camarada morreu há pouco tempo, tem um ateliê ali do outro lado do Morro do Querosene, atrás da USP. Não vale a pena pegar agora. O Carmen Miranda, dançando com frutas tropicais nos Estados Unidos, né? O que é o Brasil? O que é esse Brasil imperial? O que é esse Brasil moderno? O que é esse Brasil dos anos 60, esse Brasil do desenvolvimentismo, né? Essas representações que eu estou trazendo, elas precisam ser colocadas, como eu procurei fazer aqui, dentro das questões de época mais amplas, né? E como que elas estão construindo a cada momento. Agora, não se pode só olhar a partir desse repertório o que foi o Império, porque o Império não tem como responder a essa crítica, né? Mas a gente vai continuar discutindo essas coisas. Eu espero ter conseguido colocar um pouquinho do modernismo brasileiro para vocês nessa aula.
né, e de como que essa paisagem brasileira continua sendo reinterpretada. Ela é problemática, ela não é problemática só no Império Escravizado, ela continua